Eu estava até observando lá, o Wallace, já começando aí, né, nesse debate sobre o Wallace, muito lento, né, para a construção de jogo ali. O Romero entendeu muito o que precisa fazer ali, um primeiro volante, voltou a jogar muito bem, e o Wallace ele ainda continua com essa lentidão, né? Não sei o que falta para o Wallace, se já era, se o desafio aí vai ser no meio do ano. Muita gente até comentando, não sei que o Grêmio vai fazer proposta, isso e aquilo. O Wallace veio e não é aqui também, porque aí seria muito fácil, né? Contratou o Wallace pagando 40 milhões, não sei quantos milhões. Acho que todo mundo faria essa contratação. Ia para o Corinthians, inclusive, né? E o Cruzeiro chegou na história, só que é um cara que acho que todo mundo teve muita paciência, alguns ainda têm. O Baú já era um desses aí, mas pelo visto largou a mão. E eu não consigo explicar com sinceridade, véio, o que aconteceu com o Wallace. Eu não sei, o Baú, foi eu que tinha te mandado um vídeo, falei assim, assiste aí o cara lá na Udinese, velho. Tipo, movimentação totalmente diferente, sabe? Ele nunca vai ser, o Pedro, aquele volante rápido, né? Mas ele também não era esse cara totalmente lento, previsível, né? Para dominar ali, fazer o... Como é que vocês chamam? Quebrar o pescoço, esconder, como é que é lá? A intenção. Não, quando faz um movimento, mapeia. Quebrar pescoço, mapear espaço. Ele pois não faz. A mapeada dele tá... Da cadeia, hein? Cuidado. O pessoal tem um pescoço de gesso, né? Que a galera brinca, que não olha para trás por nada. Mas assim, também... Rapidinho, Baú, é que me assusta muito também isso. Eu lembro de quando eu fui fazer o vídeo e assistindo uns jogos da Udinese, ele não era mesmo aquele cara tão rápido quanto o Lucas Romero, mas ele é um cara que ele conseguia ali fazer as coberturas, roubar a bola, chegar ali, impedir o adversário de construir, e parece que aqui no Cruzeiro ele definitivamente não se encontrou. Não sei se é uma dificuldade nessa volta ao futebol brasileiro, estava muito acostumado. Essa questão dele de dar ou não opção de passe, eu tenho a sensação de que está muito condicionado ao ambiente que ele ficou por muito tempo inserido, porque a Udinese era uma equipe que dificilmente ela tinha mais posse de bola do que os adversários, só que ele já tem um certo tempo aqui no Cruzeiro que ele poderia ter evoluído com relação a isso. Em jogos de maior exigência, a gente até talvez entenda essa dificuldade, mas contra o Mushuc Runa, que não tem lá grandes jogadores, ainda assim o Wallace ele não consegue aparecer, ele não consegue se colocar como opção para o jogo. Eu vi muita gente até lá no nosso dia de jogo KTO, né, Samuel, mandando mensagem falando, Fabrício Bruno e Jonathan Jesus só tocam um para o outro, mas é porque o primeiro volante ele não se movimenta, tanto que em vários momentos a gente viu o Eduardo e o Murilo Hickman indo lá perto da defesa buscar essa bola. Então acho que o problema do Wallace, ele é muito maior do que a gente imagina. Parece que definitivamente ele não vai dar certo aqui no Cruzeiro. Nós falamos ontem aqui no Regenerativo, né, o Emerson, nós trouxemos os dados. O Wallace ficou 60 minutos em campo e ele teve 2 disputas de bola. O Romero entrou no lugar dele, ficou 30 minutos e teve 4, o dobro. E o Murilo Hickman nem se fala, que estava atuando ali como um segundo volante. Acho que teve 13, né, Caramujo? 11 ou 13, uma coisa assim. 13 e ganhou 10. Pois é, então assim, a sensação assistindo o jogo do Wallace, para além da bola, de olhar a participação dele com bola, é que por vezes parece que ele se omite do jogo, né? Ele não aparece muito, não vai atrás tanto do desarme quanto essa questão de dar opção de passe. Então, e fica muito difícil da gente conseguir construir o jogo dessa forma. E aí, eu falei ontem e repito hoje, eu gostaria muito que o Murilo ganhasse opção como esse primeiro volante contra o Sport, porque acredito que ele tem entregado mais do que o Wallace nesse sentido, né? Literalmente teve bem mais disputas e ganhou muito mais já nesse jogo contra o Mushuc Runa. Evidente ter o contexto do adversário, mas a gente também não está indo enfrentar um dos adversários mais duros do Campeonato Brasileiro, então eu acho que se tem uma oportunidade nessa sequência que nós temos, com exceção dos jogos da Sul-Americana que já não valem nada, né? Aí o Murilo deve jogar mesmo,
mas dos jogos que a gente ainda tem chance nas competições, talvez esse contra o Sport seja o mais factível dele ter uma oportunidade aí. Então, acho que a hora é agora. Não espero uma partida brilhante dele se ele entrar, mas eu gostaria muito que ele atuasse como primeiro volante ao lado do Lucas Silva nesse jogo de domingo. Eu ia até colocar o vídeo aí, mas o Pedro alertou ali, depois dá problema para nós. Mas vai lá no YouTube lá e joga o Wallace Udinese, velho. Cara, tem que ter alguma explicação, véio. Não é possível. Volto a falar aí, não é agilidade pura, mas, pô, desarmando, chegando à frente, pô, combate o tempo inteiro, é muito longe, véio. Não é que, ainda não tá perto de chegar naquele nível lá, não, ele tá muito longe do que ele mostrou e não foi uma temporada do acaso dele lá, né? Tanto que se pegar aí, quando anunciou, o torcedor ficou maluco. Acho que se teve uma contratação da época aí que foi feita, que beirou unanimidade, foi essa. Ele é um Mateuzinho, né? Eu lembro que quando ele chegou, assim, todo mundo, assim, pelo menos a galera que acompanhava mais o Wallace falava assim, pô, isso aí é questão de tempo para ele ser titular e tudo mais. O Romero vai ter que jogar muito, né, para poder pegar a posição de volta. Aí eu mesmo já contava com ele como titular. Agora, o pessoal falava isso, Baú? Oi? O pessoal falava isso? Pessoal aí falava isso, né, Baú? Não era você não, né, Baú? Eu e mais uma galera. Mas eu tenho a sensação de que o Wallace é a mesma situação do Wesley, cara. Acho que o cara não queria estar aqui, teve a oportunidade de vir, era um baita de um contrato, e aí o cara veio, mas não queria vir, talvez queria continuar lá, ou então ir para outro clube, teve a oportunidade, e assim, eu, sinceramente, perdi a esperança, porque eu não vejo vontade nele, sabe? Porque uma coisa é quando você vê que o cara tá mal, porque não tá faltando adaptação, tá faltando ritmo, e no caso dele parece que falta vontade. No primeiro jogo que ele teve sequência, né, que a gente estava falando que a gente precisava avaliar o Wallace quando ele jogasse 5 jogos, né? Eu acho que foi o primeiro desses 5 jogos, isso que o Pedro falou, ele escondia atrás do marcador para não receber o passe. E era a mesma coisa que estava acontecendo no jogo contra o Buchuk, que os zagueiros estavam trocando passe entre eles, ele não se apresentava para receber a bola, e isso fazia com que o Cruzeiro perdesse toda a dinâmica, né? Parece que ele estava com medo de errar, não sei. Mas a minha sensação é essa, que ele realmente não está com muita vontade de estar aqui, não. Eu já acho que o Wallace tem alguma questão aí talvez até de questão clínica e tudo mais, porque é a única justificativa que eu encontro para a gente ver uma queda de rendimento tão grande, né? E a gente sabe aí que ele perdeu peso, né? E ele está visivelmente numa condição física melhor, até do que os tempos de Udinese, né? Na Udinese ele parecia um pouquinho mais robusto do que ele está no Cruzeiro hoje, e o Cruzeiro fez todo um trabalho com ele ali na intertemporada, mas eu acho que passa um pouquinho por esse aspecto físico, né? Ele teve lá a intervenção no joelho, parece que ele perdeu alguma coisa de confiança, tá? Eu acho que essa é até a palavra, assim, talvez o jogador passou por um procedimento ali, ficou um pouco receoso, porque ele não está conseguindo voltar a ser aquele jogador que vai para uma disputa de bola com tudo, né? Quantas vezes a gente viu o Wallace ser driblado de uma forma até meio tola, aquele jogo contra o Mirassol, por exemplo, ele toma uma caneta assim que você fala, pelo amor de Deus, Wallace, sabe? É o seu tamanho. No último jogo eu até gostei de uma jogada que o cara do Muxuque deu uma trombada com ele, né? Foi igual bater. Essa foi a melhor, velho. Que ele parou na frente do cara, né? E o cara levantou todo empenado lá depois. Tipo assim, é um jogador que tem um potencial, ele tem ali uma condição básica. Mas um cara que ganha duelo, que se envolve em 2 duelos durante o jogo, não dá, pô.
Ele é um cara que tem que participar mais do jogo. E assim, saída de bola igual o Romero, ele não vai conseguir fazer, eu não tenho essa ilusão, porque o Romero, ele evoluiu muito, né, nessa passagem pelo Independiente, pelo futebol mexicano. O Lucas Romero hoje é um jogador tecnicamente muito melhor do que o primeiro Romero que passou pelo Cruzeiro. Mas assim, eu acho que o Wallace não teria condição de fazer o mesmo papel, mas se ele oferecesse uma proteção na frente da defesa ali, sabe, de fazer o básico mesmo, ele já seria um jogador bem útil para o Cruzeiro. Então, assim, acho que é uma coisa que às vezes é difícil entender, né, por que deu errado, e a minha namorada zoa até hoje, porque quando o Cruzeiro contratou 7 caras, Matheus Henrique, o Lautaro, o Caio Jorge, eu só quis tirar foto com o Wallace. Falei, não, esse aqui joga pra caramba. Os outros aí eu quero ver ainda. Aí, vai bobão. Aí, ó, o cara que mais deu errado até o momento. Aos poucos a gente vai descobrindo, então, onde estão os problemas, né? Quem são os culpados, né? Hein? Eu entrei no jogo lá. Tava me conectando aqui mas tem 2 minutos. Eu entrei no jogo lá com o Muxuque, faltando não sei quantos minutos para terminar. Tá dando tudo certo, hein? Santa Fé tá ganhando. Gol do Palestino. Não, esse resultado ainda dá. Palestino virou. Falei, Aí a gente tem um problema muito sério. Eu comentei esses dias no Twitter, falei, se a minha zica fosse a favor do Cruzeiro, a gente já tinha uns 3 mundiais. Só que por baixo, falar, né? Só que se eu falar aí contra o Cruzeiro, aí acontece mesmo contra o Cruzeiro. Não é o contrário. Mas é isso aí que o Caramujo falou, eu acho que era unanimidade. Pô, e eu tinha muita expectativa. Hoje eu tô bem descrente mesmo que o Wallace vai conseguir dar a volta aí por cima, vai fazer 1 ano já de Cruzeiro quase, né? Então, mas tem que ter uma explicação. Se deu uma desanimada também, porque ele essa sequência de 5 jogos aí, Baú, eu acho que nem veio, né? Mas não veio também porque não ia dar para vir, né? Porque quando ele começa ali, ele faz o jogo lá contra o Red Bull Bragantino amistoso. Aí, o jogo dele contra o Mirassol, só Deus na causa, né? Ele errou 2 saídas lá que, nessa lentidão. Aí foi titular ainda contra o União Santa Fé, também não foi bem. Aí não tem como ter sequência, né? No terceiro jogo, o Mister já largou mão dele já. Sim, foi contra o Muxuque, né? Foi o jogo que ele ficou atrás dos volantes do outro time lá e escondido o jogo, que eu falei aqui. Esse jogo foi ridículo, a postura dele. E assim, eu acho que o Cruzeiro fez muitas contratações desde a era Pedro Lourenço, Alexandre Matos. Eu acho que algumas delas a gente pode falar em erro de avaliação, né? Não, jogadores que não deveriam ter vindo. Mas o Wallace é um jogador que eu acho que foi um acerto de avaliação, mas que até o momento não deu certo, né? Aí o Baú já largou a mão dele, né? Pelo Baú já deu errado mesmo. Eu não sei, é muito difícil também você, no futebol brasileiro, em que tudo é tão imediato, em quase 1 ano de clube, e o atleta não ter tido, assim, uns 5, 6 jogos em sequência positivos, fica difícil da gente acreditar que ainda pode vingar, né? Mas eu não acho que foi uma má contratação de forma alguma, eu acho que foi um excelente movimento. Eu lembro que na época ficava essa coisa, né? Ou vem o Mateuzinho, ou vem ele, e posteriormente vem os dois, e eu lembro que eu estava me sentindo rica, adorável, super feliz, porque entendia que o meio-campo do Cruzeiro naquele momento era um dos setores mais carentes que a gente tinha, né? Mas, infelizmente, até o momento se prova como uma contratação que deu errado, mas, assim, acontece, né? Mas concordo que seria interessante ter uma explicação, porque é difícil, assim, da gente assimilar como que algo que parece que vai dar tão certo dá tão errado, né? Alguma coisa tem que ter aí.